Então, hoje a gente vai se aprofundar no trânsito da Lua em Sagitário. A gente vai falar um pouquinho de forma geral, características gerais, e depois a gente vai atravessar cada um dos signos ascendentes, focando então na casa, através do sistema de signos inteiros, a casa e os temas que são ativados por esse trânsito lunar. Então, antes a gente vai falar um pouco sobre o que é a Lua. Então, a Lua é um dos nossos luminares, vai representar o nosso corpo, mudanças, ritmos, ciclos, nutrição, emoções, fertilidade, humor, clima, ancestralidade, passado, memória, hábitos. Na astrologia mundana, que é uma das vertentes astrológicas, representa o povo. E a Lua ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Nós temos 12 signos do zodíaco. Então, em um mês, atravessa todos esses signos. É o corpo que se move mais rápido, tem o seu júbilo na casa 3, a casa da deusa, do deslocamento e das mudanças. Que eu também coloquei um trecho da Demetra George que ela fala: a Lua é o corpo mais próximo da Terra e, como tal, transmite à Terra as influências dos reinos divinos mais distantes. E é associada com Selene, com Diana, que é a Ártemis também, e Hecate. Então, a gente aqui vai fazer uma análise geral, mas é importante pensar que você deve olhar a fase que a Lua está no céu do momento, porque daí ela modula a expressão. Então, quando a Lua está nova, é um momento de intencional, um momento de refletir, um momento de introspecção. Quando a Lua está crescente, já é um momento da gente desenvolver ações, da gente agir, da gente superar obstáculos. A lua cheia já é um momento de culminação, um momento ápice de celebração, colheita, resultados. E a lua minguante, ela pede por encerramentos, por finalizações, liberações, limpeza, conclusão, reflexão. Então, lua minguante nunca é um bom momento, a partir da astrologia eletiva, em regra, nunca é um bom momento para começar nada. É um bom momento para liberar, encerrar, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o signo de Sagitário. O Sagitário é um signo do elemento fogo, do temperamento colérico, é da modalidade mutável. Dentre as partes do corpo, rege as coxas, os glúteos e os músculos em geral. Tem essa regência de Júpiter, que é o grande benéfico, e também tem esse detrimento em Mercúrio. Dentre as palavras-chave, a gente pode associar expansão, extroversão, aventura, verdade, desenvolvimento pessoal, fé, entusiasmo, propósito, otimismo, viagens, estudo, filosofia, busca de sentido, direção, exploração, liberdade, crenças. Então, para se aprofundar, seja quando a Lua está atravessando o signo de Sagitário, ou qualquer planeta atravessando o signo de Sagitário, ou se você tem algum ponto, algum planeta de signo de Sagitário, você olha também, além de olhar a casa, você olha o planeta que rege o Sagitário, Júpiter, para entender mais, tá? Então, aqui eu trouxe um trechinho do Sky Script para a gente se aprofundar no mito da constelação associada, do mito associado à constelação de Sagitário, que é Quiron. Então, o Quiron muitas vezes ele é relacionado com um asteroide na astrologia moderna, mas ele já era associado com a constelação de Sagitário, tá? Então, aqui eu vou ler para vocês. Quiron e a sua habilidade de se levar acima, em vez de ser puxado para dentro das expectativas do seu ambiente. Ele era proficiente em muitas artes: astronomia, filosofia, botânica, música, adivinhação e medicina. E também foi um grande professor com quem muitos heróis gregos estudaram. Então, ele tinha conhecimento um pouco de tudo. Como filho de Cronos, e eu gosto muito dessa associação, que pensar que ele é filho de Cronos, ele é um filho do tempo. Então, todos esses conhecimentos também têm essa necessidade do tempo para se desenvolver. E também da ninfa do Oceano Filira, ele era imortal, mas recebeu um ferimento terrível e venenoso de uma flecha que foi disparada por engano por Hércules. Seu próprio ferimento incurável deu a ele a empatia para entender a dor dos outros. Ele rendeu a reputação de curador, que não podia ele mesmo ser curado. Seu lugar nos céus foi concedido em homenagem à sua renúncia altruísta de sua imortalidade em favor do titã Prometeu. Então ele levou essa flechada de Hércules, uma flechada mortal, mas como ele era imortal, ele não morreu. Então é dito que em algumas versões do mito ele buscou incessantemente várias práticas, várias formas de curar. E muitas vezes é esse compartilhar desse conhecimento, é esse compartilhar da sua história, da sua jornada, que traz mais um alívio da dor. E depois ele faz essa troca, comprometeu e finalmente se liberta, então dessa ferida. Bom,
Aqui eu também coloquei alguns trechos que a gente pode pensar sobre relacionados ao signo de Sagitário, né? Algumas informações. Então, o nome de Quirón deriva da palavra grega para mão e significa algo como habilidoso com as mãos. No mito também estava intimamente associada a palavra Keirouгos, que significa cirurgião. Ele era o mais sábio e justo dos centauros, instruído por Apolo e Ártemis. Então, tinham os centauros que tinham esse lado mais selvagem e ele era visto como é, mais inteligente. Então, já mencionei que ele é filho de Saturno Cronos, da ninfa, que ele foi acidentalmente ferido, então, e é interessante lembrar que essas flechas de Hércules tinham sido envenenadas com o sangue da Hidra de Lerna. Então, por isso que era imortal, por isso que era mortal e por isso que era insuportável e tudo mais. Então, ele traz essa relação com vários conhecimentos, vários tipos de ensinamentos, desde botânica, caça, ginástica, música, adivinhação, medicina. Também essa questão de ser professor. Ele foi professor de Aquiles, Teseu, Jasão, Peleu, Asclépio, Aristeu, Hércules. Então, todos os heróis ali do, ali das redondezas passaram por ele. Ele era professor de todo mundo, nos mitos gregos. Outras associações que a gente pode pensar de Sagitário, Sagita quer dizer flecha. Então, Sagitário é um atirador de flechas, é o arqueiro. E flecha é golpe agudo, golpe rápido. E Sagire também, do latim, é procurar saber. Então, Sagitário também tem muito essa busca pelo sentido, pelo saber. E que mais? Então, Júpiter que rege essa constelação, tem essa conexão com arco e flecha. Então, pensar também nesse simbolismo do arqueiro que mira objetivos distantes, dessa necessidade ali de ter essas habilidades corporais para manusear o arco e flecha, sempre estar pronto para disparar. É importante ter esse alinhamento da respiração, do corpo, da intenção na atividade do arco e flecha. Isso é importante de visualizar para lançar a flecha e também ter uma certa entrega, ter uma certa confiança na, na que vai chegar, que vai ser lançado, né? Nas leis da física que seja. A importância também da concentração e do foco, tá? E eu trouxe aqui também algumas reflexões que eu trouxe quando foi a alunação sagitariana, que é do livro Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que traz muito essa atividade do arco e flecha como uma filosofia de vida. Então, pensar o quanto é importante esse manusear sem tensão, livre de tensão. Tem até um trecho que é dito não, peraí. Que o arco, ele abarca todo o universo. Então, o quanto é importante estirar a corda ao máximo, é importante saber curvá-la. Também é dito que o som do vibrar da corda afasta os maus espíritos. Que mais? Que o relaxamento vem através da respiração, é a respiração que origina toda a força espiritual. Então, mais um trechinho aqui. Para que o tiro ocorra de forma apropriada, o relaxamento físico tem que se entrelaçar com o relaxamento psicoespiritual, com a finalidade não só de agilizar, como de liberar o espírito. Então, algumas reflexões. É um livro bem curtinho e é bem interessante para pensar em algumas associações sobre a arquearia e o signo de Sagitário. Então, o que mais a gente pode fazer quando tem algum trânsito de Sagitário no céu? Já mencionei observar o signo de Sagitário, regente Júpiter, práticas de autoconhecimento, qualquer tipo de estudo de filosofia, religiões, leis, culturas, tudo que envolve o estrangeiro, também desenvolvimento pessoal, se conectar com mestres espirituais, mestres acadêmicos, também desenvolver essa nossa maestria interna, práticas físicas, energéticas e atléticas. É bom momento para experimentar, então, a arquearia, meditar, estudar, filosofar sobre o que te expande, sua fé, suas crenças, também esse agradecer, a gratidão pelos aprendizados, por tudo que chegou. É o momento também de cuidar, de ter cuidado com a insatisfação, por esse desejo por sempre mais, o exagero, que às vezes acaba indo além dos limites, que traz essa falta também de atenção aos detalhes, tá? Então, como que você pode se sentir quando a Lua está em Sagitário?
Isso dependendo da fase também, né? Expansiva, extrovertida, animada, aventureira, filosófica, em busca da sua verdade, espiritual, com fé, otimista, confiante, sincera, assertiva. Então, é um bom momento para você aproveitar para se conectar com o que você acredita, buscar o que expande a sua visão sobre o mundo, te traz fé, te traz entusiasmo, se aventurar, viajar, seja mentalmente, filosoficamente, e além dos seus limites, do que você já conhece e tem como sua verdade. Práticas filosóficas, atléticas, que envolvem desenvolvimento pessoal, se conectar com o estrangeiro através da cultura, linguagem, religião, compartilhar seu conhecimento, cuidar com exagero, falta de limites, insatisfação e essa falta de percepção de detalhes, que eu já mencionei também. E para refletir nessa lua, o que que te traz essa sensação de expansão? O que que te entusiasma? Como que você nutre a sua fé, o seu otimismo, a sua espiritualidade? Então, para quem tem a lua em Sagitário, é o momento do seu retorno lunar, quando a lua está em Sagitário, que você pode ficar mais sensível, mais receptiva. Sempre depende do posicionamento da lua no seu mapa natal, então a casa, aspectos, planeta regente, também de como você lida com os temas lunares, então mãe, ancestralidade, família, corpo, hábitos, nutrição. Se você tem um planeta em Sagitário, também tem essa conjunção, então também pode ativar algo dependendo da casa onde tem das casas que o planeta ativado rege e também os significados ali, dependendo do seu contexto. Então, pode ativar algo diferente dependendo se você tem planetas nesse signo. Mas para previsões mais aprofundadas, é importante fazer a leitura de técnicas de previsão como a revolução solar, progressões, profecção, que faz essa análise de um panorama maior, tá? Já que a Lua fica 2 dias e meio só em cada lua, em cada signo lunar. Então, para quem tem a lua em Sagitário, quer dizer, para quando a lua está em Sagitário, a lua em Touro, a lua em Câncer, a lua em Escorpião e a lua em Capricórnio não faz aspecto com a lua em Sagitário, tá? Então, não aspecta. Para quem tem a lua em Libra e em Aquário, é um aspecto de sextil, então ajuda a fluir emocionalmente. Para quem tem Virgem e Peixe, já é mais difícil, porque são signos de elementos diferentes, então trazem uma outra linguagem emocional. Para quem tem Áries e Leão, é um aspecto de trígono, que então é muito bom porque favorece, são signos de fogo, então conversam bem nessa linguagem de fogo. E se você tem a lua em Gêmeos, é um aspecto de oposição, então pode trazer essa necessidade de reconhecer alguns limites, tá? Lembrando que eu estou falando só sobre o posicionamento lunar, então às vezes você tem outros planetas que suavizam essas questões, ou às vezes potencializam também. Então, temos que a lua pode ativar, receber, sensibilizar para todos os signos ascendentes. Então, se você tem ascendente em Áries, a lua em Sagitário ativa a sua casa 9, a casa da espiritualidade, estrangeiro, estudos acadêmicos, propósito. Se você tem ascendente em Touro, a casa das finalizações, recursos que vêm dos outros, investimentos, também é um bom momento de lidar com ansiedade. Se você tem ascendente em Gêmeos, ativa a casa dos relacionamentos, parcerias, associações, clientes. Para quem tem ascendente em Câncer, saúde, cura, hábitos, rituais. Se você tem ascendente em Leão, artes, filhos, diversão, criatividade, jogos. Se você tem ascendente em Virgem, representa a casa que fala sobre a sua casa mesmo, seu lar, sua família, ancestralidade, bases, raízes psicológicas. Se você tem ascendente em Libra, deslocamentos, mídias sociais, pequenos cursos, pequenas viagens. Se você tem ascendente em Escorpião, a casa das finanças, dos bens móveis, da nutrição, alimentação. Se você tem ascendente Sagitário, seu corpo, as suas motivações, a sua vitalidade, a sua estrutura física. Se você tem ascendente Capricórnio, questões de saúde mental, de padrões inconscientes, necessidade de introspecção, de retiro, de solitude. Se você tem ascendente em Aquário, ativa sua casa 11 dos amigos, grupos, coletivos, apoios, esperanças de vida. Se você tem ascendente em Peixes, ativa sua casa 10 da carreira, fama, visibilidade pública. E aí, pensando nos planetas, se você tem algum planeta em Sagitário. Então, se você tem o Sol em Sagitário, lembrando de sempre olhar a casa, se você tem o Sol em Sagitário, questões de afirmação, autoridade, energia, poder, vitalidade. A Lua em Sagitário, que é o seu retorno lunar, que eu já mencionei, traz à tona questões de emoções, hábitos, instintos. Para quem tem a Vênus em Sagitário, questões de expressão afetiva, gostos, relacionamentos, expressão do prazer. Para quem tem Marte em Sagitário, luta, agressividade, conquista. Para quem tem Mercúrio em Sagitário, questões de comunicação, de expressão, de pensamento. Para quem tem Júpiter em Sagitário, fé, verdade, espiritualidade. Para quem tem Saturno em Sagitário, responsabilidade, limites. E para quem tem Urano, Netuno ou Plutão em Sagitário, traz mais questões inconscientes. Então, Urano mais esse contato com o inconsciente mental coletivo, Netuno, o inconsciente emocional coletivo.
E Plutão, essas questões ocultas, que a gente conhece como nossas sombras, já que Plutão é Hades, é o deus do submundo. Então é isso, se você quiser se aprofundar, eu tenho leituras de previsões astrológicas, também leituras de aconselhamento através das cartas do tarô.